Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. E como de costume, vamos ver o resumo da semana que a Ana Inês tem para nos contar. Vamos para o resumo da semana. Se janeiro foi um mar de rosas, fevereiro chegou chutando a porta e cobrando a conta. Aperta o cinto, porque a análise de hoje é para quem tem estômago. Sabe aquela máxima de subir no boato e cair no fato? Wall Street levou isso ao extremo. As gigantes de tecnologia, famosas, magníficas 7, soltaram balanços com lucros bilionários, mas o mercado azedou. O foco agora não é o quanto elas ganharam, mas o quanto estão gastando. A Amazon, por exemplo, deu um susto em todo mundo ao anunciar investimentos massivos em inteligência artificial. O investidor, que queria dividendos, viu o dinheiro virar servidor e processador, e a Nasdaq sentiu o baque. E o nosso Ibovespa? Pois é, a ressaca dos 184 mil pontos chegou forte. Depois de 9 recordes seguidos, o índice tomou um soco de 6 mil pontos de volta. O gringo, que tinha injetado quase 10 bi aqui em janeiro, precisou virar a mão e realizar lucro para cobrir o prejuízo e as chamadas de margem lá na gringa. O Fed está sob ataque com investigações sobre o Powell e a pressão do Trump. Incerteza institucional na veia, fazendo a curva de juros americana inclinar e punir qualquer um que ouse arriscar. Nas commodities estamos tentando catar os cacos. Depois daquele crash épico da prata e do ouro, o minério e o petróleo deram uma segurada para a Vale, e a Petro não deixarem o Ibov afundar de vez. Enquanto isso, o Bitcoin entrou no Vale do Medo, sofrendo com a fuga para a segurança e ainda caçando um fundo que insiste em não aparecer. E o dólar segue naquela briga de foice para não entregar o suporte dos R$ 5,3. A pergunta que fica é: isso é só um respiro técnico? Ou o início do fim do rally? Nos próximos minutos, o MDR vai mergulhar nos gráficos e explicar esses movimentos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Ana Inês, mas pode me chamar de AI. Até a próxima. Então, turma, semaninha agitada e não vamos perder tempo, vamos direto aí para os gráficos, que é o que interessa. Então, começando aqui pelo mapa de calor do mundo, vemos que foi uma semana positiva, né? Então, assim, muita coisa acontecendo, né? Muito barulho, mas no fim das contas, a tendência ainda está preservada, tá? Nós temos ali alguma coisa na NASA que é um pouco preocupante nos 60 minutos, mas ainda não perdeu fundo, então é uma coisa muito específica de alguns papéis, principalmente as magníficas. E isso fica claro aqui no mapa de calor do SP500, né? Você vê todo mundo verdinho, inclusive os bancos e tal, e só esses caras aqui bagunçando, né? Com exceção da Apple, que subiu 7%, aquela nossa compra lá está dando muito bem, já está no topo histórico novamente. Indo para os gráficos, a gente tem o VIX aqui, que essa semana aqui tentou nos assustar, mas voltou aqui fechando no patamar aqui dos 17, né? Então, ao que tudo indica, a coisa deve voltar para os eixos, né? E os juros americanos também teve volatilidade, mas olha, fechou com uma barra vermelha, isso é bom. Na Europa também deixou uma sombra aqui, tomara que perca esse fundo. O Reino Unido bastante volatilidade e o Japão deixou uma barra vermelha aqui, ainda está topos e fundos ascendentes, o Japão ainda é para cima, né? Olhando aqui o SP500, veja que nós tivemos bastante volatilidade aqui, uma ameaça de perder o fundo, né? Mas no final das contas fechou aqui no topo histórico. Então no SP500, por enquanto, não tem nada para a gente se preocupar. Já a Nasdaq, olha, fez um movimento aqui mais feio, mas reagiu aqui a esse fundo, né? Então, o que eu falei, olha, aqui você vê no gráfico diário, aonde nós tivemos aqui essa perda desse fundo. Aí preocupa um pouco, mas na sexta-feira já reagiu com força, né? E se você olhar isso daqui como uma grande consolidação, não tem nada de errado, né? Até reagiu aqui um pouquinho antes de chegar no fundo, né? Então, ok, vamos esperar para ver o que acontece essa semana, mas ainda não tem nada para a gente se preocupar, a tendência está preservada e pode dar oportunidade de compras de fundo, tá? E que nós vamos ver aí nos gráficos, tá bom? Olhando já o Dow Jones, olha só que bela barra, né? Chegou aqui no fechamento dos 50 mil pontos, né? Fechou acima dos 50 mil pontos, 50.100, espetacular, né? Mostrando que estamos tendo aí aquela rotação, né? O dinheiro sai das magníficas, mas vai para as pagadoras de dividendos e tal. O Russell 2000 também, olha, teve uma semana boa. Indo para a Europa, o Eurostoxx 50, uma bela semana aqui, está no topo histórico também, né?
Já a Alemanha conseguiu reagir aqui, então podemos dizer que isso daqui foi só um pullback no topo rompido e deve vir mais alta. Reino Unido, uma bela de uma semana, mais um rompimento. A França, uma bela de uma semana, ainda não rompeu o topo, mas está bonita. Espanha continua linda e a Itália também topo histórico, né? Indo aqui para a Ásia, nós ainda estamos com a China dentro dessa consolidação, ela precisa voltar a engolir essa barra vermelha aqui, e o Japão que continua no seu zigue-zague de alta e rompeu aqui o topo, né, fez uma bela de uma barra e deve continuar para cima. Indo agora para os mercados emergentes, veja que nós tivemos aqui uma bela de uma semana também, né, mais um topo histórico. O nosso EWZ está deixando aqui duas sombrinhas aqui nessa semana, podemos ter alguma correção, que é o que está acontecendo lá no Ibov, e um outro que eu estou trazendo aqui para vocês é o México, né? O México está muito forte, e olha só, essa configuração aqui nos livros de análise técnica é chamada Top and Tail Takeout, né? Ou seja, quando você deixa uma sombra para cima vermelha e aí ele pega e engole essa sombra e vai embora. Isso daqui normalmente é bem altista, tá? A Argentina, que ainda fez uma semana de baixa aqui, não pode perder esse fundo, né? Indo para as commodities, nós temos o petróleo, que teve bastante volatilidade essa semana, né? Então, eu continuo achando que a tendência do petróleo, eu continuo achando não, né? O gráfico está dizendo aqui a tendência é de baixa, enquanto ele não romper aqui esse 71, nós temos uma oportunidade de venda, né? Veja aqui que ele teve bastante volatilidade, né? Mas não conseguiu vir testar o topo novamente aqui pelo gráfico diário, né? Então, o meu pensamento ainda é de venda no petróleo, tá? O minério de ferro corrigiu mais do que deveria, mas ainda não perdeu fundo, então tá ok. Indo para as commodities metálicas, elas estão tentando reagir, tá? Umas com mais força, outras com menos. Então, o cobre fez alguma reação, eu não duvido desse negócio aqui continuar para cima, tá? A tendência ainda é de alta. O ouro reagiu muito bem e voltou para esse topo aqui, fechando nos 5 mil dólares, né? Então para mim só tem compra no ouro. A prata sofreu um pouco mais, né? Perdeu o fundo aqui, chegou a testar aqui os 64 dólares, né? Mas se você olha aqui no gráfico diário, ela já reagiu, né? Então, assim, para mim, a prata, se ela conseguir vencer aqui os 90, eu volto a comprar ela. A não ser que seja pelos 60 minutos, ela comece a dar uma configuração muito interessante, tá? Mas como ela ainda está muito volátil, tem que tomar cuidado, tá? A platina, também como a prata, sofreu um pouco aqui, né? Ainda não marcou fundo, e o palladium também não, tá? O níquel, olha, podemos falar que agora ele fez esse pullback aqui, né? Então, essa semana aqui podemos começar a olhar compras para ele no gráfico diário. Veja aqui, ó, se ele conseguir, ele veio aqui, fez esse fundo, tentou reagir, voltou aqui. Se ele fizer esse pivô de alta aqui, dá para comprar o níquel, tá bom? Quem deu uma despirocada foi o café, olha só, veio aqui testar o café aqui fora, né? Veio testar aqui esse fundo. E o nosso café no Brasil, depois nós vamos ver, ele também perdeu o fundo, mas ainda não fez todo esse movimento, né? É uma questão de câmbio aí e tal, né? E então, mas isso daqui mostra que o café tem potencial de cair mais no Brasil, tá? O urânio, voltando aqui para o semanal. O urânio ramelou um pouco aqui, né? Tá meio feio, vamos ver aonde é que ele para, né? Ainda topos e fundos ascendentes, não tem nada desafiando a tendência, mas não ficou muito bonita essas 2 semanas aqui voltando, né? Indo para as moedas, nós temos o DXY, que continua fazendo essa reação. Esse 97 aqui é uma região de bastante briga, né? O movimento mais provável é que ele esteja fazendo aqui um pullback para depois voltar a cair, né? A tendência do dólar é de baixa, e o Bitcoin foi aqui bem intenso, né? Ele chegou a testar aqui os 60 mil dólares, né? Reagiu, então pelo gráfico semanal ele está aqui nessa região que é de bastante briga, porque nós temos aqui vários motivos para ela se segurar aqui, né? Nós temos essa linha de tendência que vem de lá de trás, né? Do fundo aqui de 2019, de antes do Covid, depois aqui é o Covid, né? E ele está aqui. E tem esses topos anteriores aqui de 2021, né? Então, além de toda essa consolidação aqui. Então, aqui é um bom ponto aí para olhar compras. Agora, nós precisamos esperar ele configurar a compra, né? Então, olha só, ontem, aliás, na sexta-feira,
ele fez aqui um belo de um movimento de alta, agora aqui está pensando, né, ver se ele consegue romper aqui. Veja que nós temos bastante volatilidade, né, porque o stop seria aqui nos 59 mil dólares e a compra seria aqui nesse rompimento dos 72 mil dólares, né. Então é um stop caro. Agora, se ele vier testar a região novamente dos 100 mil, dos 150 mil, nós estamos falando aqui de um stop de 20%, né, para um teste aqui novamente de 40%. Então 2 para 1 é uma questão de você regular a mão, né. E o Ethereum também fez o mesmo movimento aqui, tá vendo? Ele estava aqui num canalzinho de baixa e está tentando reagir, né? Então, quando a gente olha o semanal, veja que ele também tem motivos para reagir aqui, né? Ele tem essa linha de tendência, né, que está reagindo aqui com essa sombra, né? E vamos ver se ele consegue voltar para cima. A tendência desses ativos para mim é de baixa, tá? E nós estamos com bastante motivos para estar pesado esse mercado, né? E inclusive eu fiz um post específico sobre esse tema no X. Então, para você que ainda não está me seguindo aqui, olha, é @mdroberto, tá? Para você me seguir no X. E aqui eu explico exatamente tudo o que está acontecendo no Bitcoin, né? O porquê desse movimento e, inclusive, como é que nós estamos nos beneficiando. Para a gente, tanto faz se está para cima ou se está para baixo, o importante é ter volatilidade. Nós estamos operando vendido aqui e ganhando dinheiro nesse negócio, tá bom? Além disso, eu também fiz um post ontem sobre essa compra aqui, alerta de compra aqui na Amazon, tá? Então, mostrando aqui que ela fez esse gap de baixa, ela está mostrando vários motivos aqui nesse suporte para fazermos uma compra, né? Então, aqui nesse post eu explico todos os detalhes de fundamentos e da minha tese desse trade aqui em Amazon, tá? Então, aproveita e se você está curtindo o conteúdo, já deixa o seu like, compartilha com os amigos, deixa seu comentário e também se inscreve aí no x@mdroberto, no YouTube /Fernando Modé e no Instagram @mfmodel, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do YouTube ou nas outras redes, pode mandar uma DM aí que a gente responde, tá bom? Então agora vamos voltar aqui. Então já vou começar direto pela Amazon, né, que a gente estava falando do post, né, veja que esse suporte, né, no gráfico semanal e pelo gráfico diário também tem vários motivos, aí se você quiser, olha lá o post no YouTube não, no X que vale mais a pena, tá mais detalhado. A Apple, olha só, que bela barra, né, voltou aqui ao topo histórico, então reagiu à primeira retração de Fibonacci, a média de 50, está tudo ok com a Apple, tá? A Microsoft, ela está sofrendo, mas ela tem aqui muitos motivos também para se segurar nesse ponto, tá? Então, para mim, a Microsoft, se ela me der qualquer sinalzinho não, né? Precisa entrar força compradora, né? Mas se você olhar, olha, desde esse fundo do Covid aqui, ela estabeleceu essa linha de tendência, tem todos esses fundos e ela já corrigiu bastante, né? Então, veja que para a Microsoft fazer uma correção aqui deste nível, e vir testar um suporte, nós estamos falando aqui de quase 30% de correção, é bastante coisa, né? Então tá na hora dela reagir. Só que ela ainda não reagiu, ela precisa realmente entrar uma força compradora aqui que ainda não entrou, né? Então essa semana aqui é possível dar esse trade, tá bom? Então já falamos da Amazon, agora vamos para o Google. O Google teve uma semana aqui com volatilidade, mas não perdeu fundo, tá no topo aqui, né? Enquanto estiver desse jeito, Google é só para cima, né? A Meta, que tinha reagido a semana passada, voltou, fez um pullback, agora ela tem que segurar aqui, né? Para mim a meta é para cima, se der um sinal de compra, tem compra. A Netflix está numa região muito importante aqui, olha, já há 3 semanas com o preço fechando nesta região aqui dos 82, e a qualquer momento ela deve fazer uma barra de alta, né? Se ela fizer alguma coisa assim ou assim, eu sou comprador dessa Netflix nessa região, tá? Então veja que apesar de toda a bagunça, nós temos aí vários ativos que estão em lugares bem interessantes, né? E que se derem oportunidades a gente vai começando a colocar o pé na água de novo nas compras, tá? A Tesla também, olha, veio testar esses fundos aqui e já reagiu, então a Tesla já tem a configuração de compra aqui pelo gráfico diário, deixou aqui 1, 2, 3 nessa região de fundo, né? Então, setup clássico aí do método 10x e veja que a compra está aqui com o alvo aqui em cima. Então, o risco-retorno dessa operação é bem interessante, porque o stop aqui é de 7%, com um alvo aqui de 18%, né? Então,
não tem muito o que pensar, ativou em tendência de alta, pode dar essa entrada essa semana, tá? E a NVIDIA ainda continua brigando aqui, já falei, NVIDIA, se ela romper aqui os 195, eu sou comprador de NVIDIA, tá bom? Então agora, turma, matamos o mercado internacional, vamos para o Brasil, e aí nós temos aqui os DIs, né? Veja que ele está querendo descer aqui. Essa semana ele ficou parado, é uma consolidação, mas a gente tem alvos aqui, olha, nessas regiões aqui dos 12% e do 11,5%, né? Esse DI deve ir para lá. E o IBOV, olha só, ele está aqui agora sobrecomprado pra caramba, né? Olha só, num nível aqui bem alto, né? Veja que historicamente aqui são poucos momentos em que ele chega nesses níveis, né? E ele já deixou aqui 2 semanas com sombra, então é bem provável que ele faça uma correção, tá? Não é nada de mudança de tendência, apenas uma correção. E aí a gente vê isso daqui no índice, pelo gráfico diário, né? Que está bem marcado aqui, que se ele perder esse fundo, aí nós temos uma correção que pode vir aqui nos 170 mil pontos. Estamos esperando, né? E enquanto isso, enquanto ele está aí nessa meiuca, a gente tem que tomar cuidado com as operações, tá? Mas veja aqui, olha, nós temos aqui essa bandeira de baixa, né? Que se acionar aqui, ela vai dar uma venda pelos 60 minutos bem interessante. Indo para o dólar também está numa bandeira de baixa aqui, né, que foi acionada, aí deu essa consolidada, então se perder o fundo aqui tem mais venda nesse dólar, tá? E a gente vê indo direto para o semanal, a gente vê que esse gráfico aqui é de baixa, ele tem tudo para vir testar os 5 bola, tá? Foi uma semana pesada, né? As small caps, muito parecida com o índice, deve dar, essa semana aqui deve dar trades de venda, day trades, tá? Swing trade não, que a tendência já rompeu aqui de alta. Indo para os principais setores, nós temos o mercado financeiro, que deixou aqui um candlezinho de indefinição, mas a tendência é de alta, né? O setor industrial, carinha de topo, né? Então, no setor industrial, a gente pode ter vendas para day trade essa semana, tá? O setor de utilidades ainda continua forte. Então, assim, pessoal que investe isso daqui com dividendos não quer tirar a mão desse negócio, né? O setor de materiais básicos, se a Vale fizer uma correção aqui, ela deve corrigir também, né? E o setor imobiliário, olha, tá forte, hein? Rompendo o topo histórico, apostando na corte de juros. Então, as imobiliárias têm oportunidades de compra, a gente está com elas, inclusive, aí alguns trades na carteira VIP, tá? E o setor de consumo, olha só, também foi bem, né? Então, agora começa a abrir as portas aí para compras no varejo, tá? Vamos ficar de olho que essa semana pode ter entradas aí, tá bom? Indo para os principais ativos do IBOV, nós temos o Itaú, que está imparável, né? Não para de subir. O Bradesco fez uma barra aqui vermelha, né? Mas está em tendência de alta, né? Isso aqui pode ser só um pullback, meio indefinido. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil aqui pode estar deixando um topo mais baixo, né? Se ele perder esse fundo aqui da semana, a gente pode ter vendinhas para day trade, tá? Não para swing trade. A Sambi, a mesma coisa, né? Ela pode ter feito aqui só um pullback e reagir, mas se perder aqui, nós podemos ter vendas. A Sambi, então, pode dar venda ou compra para day trade essa semana, tá? A Vale, olha, tá com cara de topo aqui, ela pode fazer uma correção, vamos ficar de olho pelos 60 minutos, se ela virar para baixo, podemos fazer vendas de day trade, tá? Petrobras, a mesma coisa também, pode corrigir um pouco mais aqui, pode dar vendas de day trade. A B3 forte, né? Então, olha, chegou aqui na região de topo, né? E é só compra, né? Não tenho o que falar. A VEG também chegou na região de topo, né? O ideal seria ela dar uma consolidada antes de romper o topo, né? A Magalu ainda não conseguiu se livrar dessa região, está tentando, teve uma semana de alta, né? A hora que essa Magalu livrar, aí vai ser a festa do varejo, né? E as commodities, olha, nós temos aqui o milho, que pode dar uma venda essa semana, né? Estão pesadas as commodities. O boi virou para cima, então o boi agora é só compra até ele chegar nesse alvo aqui em cima, né? A soja fez uma bela de uma semana aqui, mas ela precisa se livrar dessa região aqui, depois desse falso rompimento, enquanto isso não tem nada para fazer. E o café que eu falei, olha só, acionou uma bela de uma venda aqui, né? E deve ter mais venda essa semana, porque ela tem tudo para vir buscar esse fundo aqui, tá? Então, inclusive para day trade, para quem opera isso daqui, dá para fazer esse negócio, tá bom? Então, turma, é isso daí que eu queria falar, espero ter ajudado. Então, se você ficou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever nos canais, de
de compartilhar com os amigos aí e também deixar seu comentário, tá bom? Valeu, um abraço.